Boa noite a todos, bem-vindos ao direto, ao live de hoje, às reflexões da alma. E então começam já algumas pessoas a chegar-nos. Olá Ana, boa noite! Olá Débora, boa noite! Enquanto vocês vão chegando, eu vou acabando de orientar as coisinhas que vamos utilizar hoje aqui na nossa live, no nosso direto, e eu estou-me aqui a rodear de grandes inspirações para partilhar convosco. Olá, Polly! Então, gira, estou a reparar que estes nomes, portanto, os vossos nomes que eu estou a ver aí desse lado, estão cada vez mais familiares, ou seja, acho que... Olá, Tânia, boa noite! Portanto, acho que estamos a ficar aqui na escola com um público fidelizado. Olá, Vera, boa noite! Então, para quem ainda está a chegar e que não me conheça, o meu nome é Márcia Palma. Todas as quartas-feiras, às 22 horas, estou aqui convosco em direto a fazer as reflexões da alma. Alma esta que... alma divina que se subdivide, não é, entre cada um de nós, não é? Somos pequeninas gotinhas do grande oceano da vida, do grande corpo de Deus, somos as células do corpo de Deus. E um grande bem-aja para cada um de vocês. Vamos fazer então algumas reflexões. Estou aqui a acompanhar-me de um grande mantra, o mantra Om, um mantra universal. Olá, boa noite, Karina. Olá, Ana, boa noite, Ana Lúcia. Então, à medida que vocês vão chegando, eu vou então dando início aos conteúdos programados para hoje. Então, estava-vos a falar que estou-me a fazer acompanhar de um mantra, do mantra Om, que certamente está a chegar aí aos vossos microfones. Também está a fazer-se chegar aqui alguns sons surpresa causados aqui pelo Yuki, o gatinho que vive cá em casa connosco e que vai fazendo assim algumas traquinices às vezes quando eu estou aqui nos diretos ou a dar aulas ou a fazer consultas online. Ele gosta de intervir e de participar. E é engraçado que às vezes alguns alunos até já me perguntam por ele: então Yuki, ainda não o vimos hoje? Porque ele gosta de aparecer, então é capaz de aparecer por aqui. Agora só o estou a ouvir do outro lado a brincar com as pedras, quando não está a brincar com a terra, etc. Pronto, a ser gato, que é o que ele é, não é? A ser aquilo que neste momento a consciência dele lhe permite ser e no qual ele se encontra e é feliz. Muito bem. Então, o mantra Om é um mantra universal. Então, eu hoje até gostava de vos deixar também uma sugestão.
eu gostava de vos sugerir que quando vocês sentirem a vossa mente muito agitada, quando vocês se sentirem muito inquietos, coloquem o mantra, coloquem o Om e adormeçam a ouvir o Om. Fiquem só a ouvir o mantra. Poderia ser outro, aí existem imensos mantras, não é? Os mantras, eles entoam uma determinada vibração, e este é sem dúvida o mantra universal considerado como um mantra. Olá Ana, também tens 2 gatinhas. Pronto, aqui em casa por enquanto temos aqui o Yuki connosco. O mantra Om é um mantra universal, um dos mantras mais poderosos. Quando eu digo poderosos não quer dizer que os outros não sejam, mas quer dizer que este de facto tem uma frequência mais forte e impactante, sobretudo para a nossa mente. Se nós estivermos sempre repetidamente a ouvir este mantra, é o suficiente para fazer uma grande purificação a um nível mais interno e profundo do nosso ser. Então basta ficar simplesmente a ouvi-lo, deixar correr o mantra. Podemos até estar a fazer outra atividade ou então ir deitar, dormir com o mantra ligado. E é uma sugestão que fica para acalmar a vossa mente, para vos tranquilizar. Experimentem, porque ele de facto tem um poder muito envolvente para a nossa mente. Então fica aqui a dica. Aliás, como vocês podem verificar, ele cria uma certa harmonia, não é? Ele cria aqui um estado que induz a um aprofundamento, um estado de relaxamento mental, e que nos ajuda de certa forma também a entrar em contacto com a nossa mente subconsciente. Olá Bárbara, boa noite! Então hoje eu vou iniciar com aquilo que é para mim uma das minhas grandes referências espirituais. Para mim é um dos grandes mestres espirituais. Ele até nem é assim tão conhecido como tudo isso. Há nomes muito mais sonantes, mas para mim neste momento, inclusive na atualidade, é aquele que mais ressoa sem dúvida com o meu sentir. Estou a falar do Om Ram. Muitos hão de conhecer aí desse lado, muitos ainda não. Olá Selma, boa noite. O Om Ram Ivanov. Om Ram. O Yuki a fazer das suas. Ele já está aqui a dar o ar de sua graça. Isto sobretudo porque ele é um bocadinho mimado. Pronto, ele é, de facto, nós mimamos-lo aqui um bocadinho e então ele está muito habituado a ter atenção sobre ele, e por norma quando eu estou a dar atenção a outra coisa é normal, lá está, ele está a ser aquilo que ele é, né? E então fica enciumado e então fica a tentar chamar a sua atenção, e é engraçado porque de alguma forma muitos de nós temos muitas vezes esta atitude também perante a vida, não é? Então, estavas a falar aqui do mestre, do Om Ram Mikhail Ivanov, e existe muita literatura disponível a partir das palestras que ele deixou, a partir do seu legado, dos encontros que ele foi fazendo em vida, e então há muita informação deixada por ele, que foi recolhida, né, pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, e que atualmente nós encontramos em vídeos e nos seus livros. E então vamos para o pensamento do dia 14 de outubro. E então diz-nos o mestre Om Ram: vamos inspirar 3 vezes, e se possível até fechem os vossos olhos para integrar, para sentir aquilo que vão ouvir. Respirem fundo 3 vezes.
diz-nos assim o nosso mestre Omran: quando se estuda o ser humano, verifica-se que existem nele certas tendências profundamente enraizadas que nada consegue extirpar, ao passo que outras tendências devem ser incessantemente estimuladas por conselhos, leituras, orações, para que não desapareçam completamente. Quando se trata, por exemplo, de fome, de sede, de sono ou de vontade de possuir algo, de se apropriar ou de experimentar alguns prazeres, não é necessário que alguém vos venha lembrar isso, porque eles já se encontram tão fortemente enraizados que, mesmo que queiram, não conseguem desembaraçar-se deles. Mas quando se trata de raciocinar, de mostrar sabedoria, de ser previdente ou de manifestar qualidades de desapego, de generosidade, já precisam de ser estimulados. Há no homem, pois, algo solidamente enraizado e outras coisas muito mais frágeis que é preciso estar sempre a ativar e a encorajar. Este texto, ele remete-nos para uma conclusão que todos nós temos consciência e que todos nós temos bastante presente. Todos nós temos bastante presente e somos conhecedores das nossas tendências inferiores. Sabemos que o ser humano tem as suas tendências inferiores e todos nós de alguma forma trabalhamos para tentar controlar essas tendências inferiores. Mas o que é certo é que a maior parte de nós acaba por não conseguir ter essa força, ter esse domínio, essa capacidade. No dia a dia, nós facilmente acabamos por sucumbir a esses desejos, a essa nossa natureza mais básica e inferior. E é preciso, de alguma forma, fazer um esforço, e todos nós temos que fazer esse esforço para conseguir, lá está, manter a nossa frequência vibratória mais alta, para conseguirmos, de alguma forma, trabalhar sobre um alto ideal mais nobre, que é nada mais, nada menos que a nossa natureza mais pura e à qual nós precisamos fazer algum esforço para nos mantermos em contacto com ela. Porquê? Porque a própria vibração do planeta já em si é ligeiramente baixa face àquilo que ela ainda tem para evoluir, que ela ainda tem para dar, que ela ainda tem para ser. Ora, estando nós neste momento a habitar aqui num corpo, neste paradigma em que todos nós nos encontramos, neste planeta, neste plano tridimensional, em que de alguma forma a própria frequência se encontra ainda demasiado baixa, é natural que sejam reunidas as circunstâncias para nós, seres humanos, manifestarmos mais as nossas tendências inferiores, ou seja, é favorável a isso. E para nós conseguirmos sair desse ciclo vicioso, para nós conseguirmos de alguma forma nos libertar disto, como é que nós o fazemos? Como é que nós podemos nos libertar disto? Só num estado constante de alerta e de atenção, num estado de vigília constante, que inclusive é sublinhado na Bíblia. Portanto, esse livro sagrado que nos lembra que nós devemos vigiar permanentemente. Porque só através dessa vigília é que nós conseguimos manter-nos no mais alto nível possível dentro das circunstâncias que nos encontramos e dentro até dos condicionamentos que todos nós vivemos e temos que ultrapassar. Então, de alguma forma, eu vos diria que o vosso trabalho, o teu, o meu, o nosso trabalho aqui enquanto ser humano é, de facto, trabalhar muito, estudar,
E trabalhar aqui não significa que tenha que ser um trabalho árduo, que tenha que ser um trabalho difícil, de muitas horas, de sacrificar o corpo. Não é isso que eu me refiro, não é esse trabalho. Eu refiro-me ao trabalho de nos mantermos vigilantes, ao trabalho de nos mantermos despertos, ao trabalho de procurarmos mais informação, ao trabalho de tentarmos sair do nosso quadrado limitativo, não é? Eu refiro-me à coragem de nós sairmos da nossa zona de conforto rumo à nossa evolução. E isso existe, de facto, alguma coragem da nossa parte, não é? A coragem de sermos autênticos, a coragem de seguir e de sermos fiéis àquilo que sentimos, àquilo que pensamos, e é desafiante. É desafiante, mas é extremamente libertador. Quando começamos a pensar pela nossa cabeça, quando começamos a poder seguir o nosso coração, sendo que o nosso coração aqui deve estar alinhado com a mente divina, não é? Porque se ele estiver petrificado, se ele estiver fechado, se o nosso coração estiver enrijecido ou mesmo mirrado com emoções densas, negativas, de dor, de mágoa, bom, então aí naturalmente ele não está alinhado com a mente cósmica. Ele aí está alinhado com frequências muito baixas. Ele vai se alinhar justamente com tudo aquilo que a gente não quer. Com tudo, exatamente o oposto daquilo que a gente deseja alcançar para nós. Porque todos nós temos grandes ideais para nós. Nós idealizamos coisas grandes para nós. Nós idealizamos o melhor para nós. Nós queremos a felicidade e é um direito que nós temos em querer a felicidade. Só que é uma obrigação nós nos mantermos vigilantes. É uma obrigação nós trabalharmos para poder estarmos alinhados, para poder então seguir no caminho da evolução. E então é nesse sentido que Omran nos fala destas nossas tendências inferiores que nós temos que aprender. Ele refere muito que nós temos que aprender a ser os senhores da nossa mente, a pensar por nós e a ter uma grande capacidade de auto-observação, autoanálise, sem crítica nem julgamento, para que nós possamos então libertar-nos de muitas das nossas amarras mentais. O que é que são as nossas amarras? São os nossos tabus, preconceitos, as nossas próprias limitações, as nossas crenças limitantes, pequeninas, o paradigma. Tudo isso limita-nos de alguma forma, mas na medida em que nós permitimos. E à medida que a nossa consciência vai expandindo e vai agregando mais informação, ela vai entrando nesta espiral positiva, não é? Portanto, trabalhamos, estudamos, aprendemos, expandimos. Conforme expandimos, conseguimos agregar e introduzir mais informação que vai alimentando este estado de consciência, este estado de despertar, não é? Este estado de evolução, até conseguirmos chegar a um ponto que é o chamado tal ponto iluminado. A iluminação é o quê? É de facto uma excelente palavra que define um estado iluminado. O que é o estado iluminado? É realmente nós estarmos livres de todas estas questões, livres dos nossos tabus, dos nossos preconceitos, das nossas crenças limitantes, do nosso quadrado, conseguirmos nos movimentar bem, tanto dentro como fora do quadrado. E não precisa ser nenhum drama, ou seja, não é por ser desconfortável, não é por doer. Não precisamos de fugir disso. O estado de iluminação ele consegue agregar isto tudo, consegue abarcar todos estes estados de ser e de estar na vida com naturalidade, porque sabe que tudo é uma passagem, sabe que a morte não existe, é uma ilusão dentro da visão da alma. Então esta é a reflexão que nos fica para o dia de hoje. E depois vou pegar numa outra reflexão aqui também do... Vou só ver se eu estou aqui a conseguir acompanhar os vossos comentários, que às vezes... Ui! Olá, Ana! Olá, Bárbara!
E vou agora então passar para uma outra reflexão, também de um grande mestre, este já conheci todos nós, há quem goste muito dele, há quem não suporte, o Osho. O Osho, que na realidade o seu nome original era Bhagwan Rajneeshi. Este era o nome original de Osho. O Osho pediu ao seu advogado antes de morrer, pediu para adotar este nome, de maneira que ele pudesse então fazer chegar a mensagem de Bhagwan ao mundo inteiro, sem estar associado a muitos dos escândalos e das coisas que viveram. Mas tal como eu vos falei também na sessão anterior, os grandes mestres, eles são constantemente postos à prova também. Eles não estão imunes das provações, pelo contrário, quando se está numa via espiritual é sujeito a muitas e muitas provações, precisamente para poder ganhar uma estrutura cada vez mais forte, para podermos então integrar o plano maior, o plano celestial, que é a nossa meta enquanto seres humanos, integrar o plano celestial. Mas para isso nós temos que ter estrutura, nós temos que realmente ter aqui um alinhamento e uma estrutura interna forte. Precisamos, é uma coisa que eu sempre refiro às pessoas a nível espiritual, nós precisamos saber primeiro como lidar, como interagir aqui no plano material, no plano da matéria, e saber trabalhar e lidar aqui com os seres humanos para poder então ir trabalhar num outro plano superior, num plano invisível. Porque se eu não sei, não conheço as regras daqui, ou mesmo que as conheço, não sei como utilizá-las, não sei como me movimentar aqui, como é que eu vou já para um outro plano, não é? Eu tenho que respeitar exatamente a linha do tempo onde eu me encontro. E então, claro que todos estes mestres também são postos à prova, como todos nós, todos os dias. E nós recebemos as provações adequadas para o nível de entendimento em que nos encontramos, porque nós não vamos dar um exame de faculdade a um aluno do 4º ano da escola primária, não é? As provas têm que ser entregues mediante o nível de aprendizado e de entendimento que cada um de nós tem. E isto é feito de uma forma muito, muito justa para cada um de nós, embora às vezes a vida parece-nos um bocadinho injusta e cruel. Mas na realidade a vida é muito sábia, a vida sabe exatamente aquilo que está a fazer a todo o instante e ela sabe quais são os testes que a gente precisa de passar, as lições que a gente tem a aprender. E o dia-a-dia é justamente o plano onde a gente estuda, é o plano onde a gente pratica e onde a gente aplica os aprendizados. Portanto, no terreno do dia-a-dia. E agora vamos então, vamos para os ensinamentos de Bhagwan, conhecido como Osho. Osho para o dia 14. Também é uma reflexão muito interessante. Também vai no alinhamento aqui da mensagem anterior, do Om Ram. E diz-nos assim: quando vês um lindo pôr do sol e te sentes alegre, naturalmente pensas que a alegria vem do pôr do sol, mas não é verdade. O acaso simplesmente desencadeou um processo de meditação dentro de ti. E ele é tão bonito que o seu processo de pensamento, neste caso, que o teu processo de pensamento simplesmente parou. E tu entras num estado de deslumbramento que toma conta de ti. E no momento em que o pensamento para, tu entras em meditação profunda. Tu tocas a fonte da alegria interior. Mas a mente lógica infere que foi o belo pôr do sol que causou a tua alegria, a tua sensação de alegria. Porém, ele não causou a alegria. Apenas desencadeou um processo dentro de ti.
melhor ainda é a palavra usada por Carl Gustav Jung. Sincronicidade. A cena não causou a alegria, pois muita gente não é afetada por ela. A sincronicidade também não é a causa, porque milhões de pessoas ficam absolutamente impassíveis diante do pôr do sol, indiferentes. Talvez algumas pessoas até se entristeçam ao olhar para o sol. Depende delas, do seu estado de espírito, da sua disposição. Não é inevitável a sensação de alegria. E quando isso é devidamente compreendido, em cada momento de alegria tu podes desfrutar de um estado natural de meditação. Foi assim que se descobriu a meditação no seu começo. E é sempre o mesmo estado, sem pensamentos. A mente para e de repente vem a alegria. Ora, Osho aqui refere-se aqui às meditações na sua origem. Refere-se a estados de mindfulness, portanto, do esvaziar da mente, onde, sem pensamento algum, sem identificação com algo, não é? Sem nos identificarmos com os pensamentos, sem nos agarrarmos a algo, tornamos-nos livres, ou seja, desidentificarmos com a mente traz-nos liberdade, traz-nos alegria. Há vários tipos de meditação. Temos meditações consoante as várias tradições existentes, a meditação xamânica, por exemplo, a meditação taoísta, budista. Temos as meditações mais recentes, meditações mindfulness, por exemplo. Há N meditações com os anjos, há muitas possibilidades de meditação. Ele aqui refere-se, na sua origem, à meditação no seu estado mais puro e natural. Portanto, a ausência total de pensamentos, que é no fundo o silêncio interno, a contemplação total, em que deixamos-nos identificar com aquilo que pensamos, com aquilo que a mente está a emitir e a produzir, e passamos a identificar apenas com esse silêncio. E então, é aquilo que os taoístas e aquilo que Lao Tse chama o não ser, o estado de não ser. Um estado de agir não agindo, ou agir sem ação, sem agir. E isto parece um bocadinho paradoxal, mas entra justamente aqui nesta linha de pensamento também que o Osho expôs. Quando nós entramos neste estado profundo de contemplação, por exemplo, se eu estiver apenas aqui a contemplar a música, a contemplar o mantra, ou apenas a escutar o bater do meu coração, então eu entro numa paz, porque não há luta, não há pensamento. Há apenas um hiato total. Eckhart Tolle também explora bastante esta vertente, portanto, o silêncio interno. Eu falo com vocês como se fosse uma mangueira que vai transmitindo algo, mas sem me identificar com aquilo que digo. Apenas observando, colocando-me fora do meu corpo, colocando-me fora da minha mente e observando aquilo que está a fluir, como se fosse um filme, como uma espectadora. E quando tu te separas do teu eu, quando tu te libertas da tua personalidade, desse eu construído socialmente, globalmente, construído por ti mesmo, pelas tuas crenças, pelo paradigma, pelas tuas experiências, por aquilo que te ensinaram. Quando tu te libertas disso, então tu entras em alinhamento com a mente cósmica divina. E pode ser um estado de extrema alegria para alguns, pode ser um estado assustador para outros. Mas faz este exercício.
convido-te a este exercício, a desapegar-te do teu eu, a desapegar-te da tua mente. David Hawkins também refere-nos isso no seu livro Deixar Ir. A nossa mente funciona assim. Cada pensamento é como um isco que está a tentar fisgar-nos. Se nós mordermos o isco, já foste. Ficas agarrado a um pensamento e começa ali uma panóplia de pensamentos uns atrás dos outros, e a maior parte deles, a maioria das vezes, são completamente inúteis, porque não estão a produzir nada de positivo, principalmente quando entramos na espiral da dor, na espiral, no rol de pensamentos negativos de baixa frequência. Então, uma forma de tu vigiares e estares atenta é justamente o processo de te desidentificares, desapegares da tua mente, entrares em vigilância, auto-observação, autocontemplação, sem julgamento, sem crítica, apenas num estado de aceitação, de entrega, de inteireza com o todo, e onde a vida corre através de ti, sem esforço, com total leveza e desapego. E então aí as coisas tornam-se mais leves, e então aí tu consegues ganhar outra perspectiva sobre as coisas, porque quebraste aquele ciclo contínuo de pensamentos, criaste um hiato, uma separação entre ti e esses pensamentos. E isso cria espaço interno. Há um conto que eu utilizo muito nas formações, e eu vou partilhar convosco este conto. Talvez até já o tenha partilhado aqui também com vocês. E diz este conto o seguinte: um jornalista foi visitar um mestre zen e vinha cheio de perguntas. Então ele, quando entrou no mesmo espaço, na mesma sala que o mestre zen, muito contente, esbaforido, com a sua lista de perguntas constantes, cumprimentou o mestre zen, e o mestre zen pergunta-lhe: vou-lhe servir um chá, queres um chá? E o jornalista diz-lhe: sim, aceito o chá. Então o mestre zen começa a servir o chá, e entre as imensas perguntas que o jornalista ia fazendo ao mestre, o chá começou a transbordar. E o jornalista diz: mestre, o chá está a transbordar, a chávena está completamente cheia, não vê? Olha, veja o que está a fazer. E o mestre respondeu-lhe: eu vejo o que estou a fazer, eu vejo o que se está a passar, esta chávena está cheia e está a transbordar. Da mesma forma como tu também, vês a transbordar de informação, não é? Vês a transbordar de perguntas. Então, primeiro vai lá fora, esvazia a tua mente para poder colocar mais informação. Então é um bocadinho isto que nós precisamos fazer às vezes. Nós precisamos de nos esvaziar completamente, esvaziar o cálice sagrado que é a mente. E ao esvaziar esse cálice, nós damos a oportunidade que a vida o encha com informações válidas, com informações que realmente nos acrescentam algo, que contribuem, de facto, para a nossa reestruturação, para a nossa consolidação. E este reconciliar é muito importante. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem colocar alguma questão ao longo de tudo aquilo que eu vou aqui transmitir, por favor, coloquem as vossas dúvidas. Eu não sei se estou a conseguir acompanhar tudo o que vocês dizem, mas eu espero que sim. E agora, vamos falar sobre a semana passada, no qual eu tinha-vos lançado um desafio. Eu tinha-vos lançado um desafio, uma tarefa que tinha sido atribuída a partir das cartas do Anjo Guardião. Já estão a ver aí os vossos
vossos likes, os vossos oks. Portanto, acho que algumas de vocês... E é curioso porque houve alguém que me falou nisto, que me disse, foi uma paciente, inclusive uma paciente hoje falou-me nisto e disse-me que de facto se tinha empenhado a tentar cumprir a sua tarefa. E eu vou relembrar a tarefa que foi atribuída. A tarefa para esta semana que passou era a de elevar a tua mente além de qualquer pensamento ou sentimento que não seja o melhor. Porque aquele cujo interior está preenchido com tesouros de bons votos para todos, vai permanecer interiormente livre e voará alto com as asas da verdade e do discernimento. Portanto, esta era a tua tarefa. E esta semana vamos atribuir uma outra. No entanto, eu gostava de saber se quem está aí desse lado se empenhou na tarefa, se cumpriu essa tarefa, se pôs em prática esta tarefa de tentar manter sempre a sua mente elevada. Ana, conseguiste, Ana? Conseguiste manter a tua mente elevada acima de qualquer pensamento que não seja o melhor? Na Bíblia também nos refere exatamente isto. E Joseph Murphy também nos ensina exatamente isto. A mantermos os nossos pensamentos elevados e afastarmos de todo o pensamento que não seja o benévolo, que não seja aquele que vê a qualidade, aquele que vê o amor. E esta semana eu vou voltar a atribuir-vos uma tarefa. Qual é a tarefa para esta semana? Estão preparadas aí desse lado para assumir a tarefa? Então vou-vos lançar a tarefa para esta semana. Fiquem atentas. A tua tarefa especial é a de confiares na tua força interior e na proteção divina. Proteção divina que acompanha aqueles que são puros nos seus atos e intenções. Viva o Mercúrio retrógrado, diz-nos a Selma, é verdade. Ele está a cumprir o seu papel. Quando damos um passo de coragem em direção a uma meta que visa o bem comum, todo o universo se curva e a cooperação vem ao nosso encontro. Recapitulando, qual é então a tarefa desta semana? Confiar no divino, confiar na tua força interior. Confiar que estás amparado ou amparada. Confiar que estamos a ser cuidados. Apesar de que isto nos pareça muito caótico, e eu convido-vos a ver uma mensagem que eu tenho na minha página do Facebook, do YouTube, na página do YouTube, página pessoal Márcia Palma, existe uma mensagem que eu criei na altura, assim que a pandemia surgiu. Eu convido-vos a ir lá e a verem essa mensagem. Mais do que nunca, e agora que supostamente as coisas parecem ter-se complicado um bocadinho, não é? Segundo o que nos é transmitido, vamos ver essa mensagem. Vejam essa mensagem, uma mensagem de paz em tempos de caos. E ela continua a enquadrar-se muito bem, apesar de ter sido feita logo em março, no início. Vejam essa mensagem porque ela reforça aqui qualquer coisa positiva. Vejam para vocês depois darem também o vosso parecer, se vos faz sentido a visão, a forma como eu exponho, a interpretação de todo este cenário. Recapitulando a mensagem desta semana: confiar na força interior.
confiar na proteção divina e confiar que quanto mais puros nós conseguirmos nos manter, mais protegidos nós estamos. A Ana partilha que tentou fazer a tarefa. Muito bem, Ana. Sempre que surgia um pensamento menos bom, a Ana tentava transformá-lo em algo positivo. Ainda não é natural e é um exercício a ser praticado. Sim. Eu confesso que quando eu comecei a praticar, a fazer isto, eu lembro-me que a minha mente, ela estava formatada de uma determinada maneira, ou seja, ela estava habituada a pensar de uma determinada maneira. E quando eu comecei a fazer este mesmo exercício, muito a partir do método da Louise Hay, quando eu comecei então a fazer aqui esta reformulação dentro da minha cabeça, eu lembro-me que andei ali uma semana, 2 semanas, sempre muito atenta, sempre a tentar corrigir tudo aquilo que eu estava a pensar, menos bom. Eu sei que passado 2 semanas eu sentia-me quase a endoidecer. Eu senti que o meu ego começou a desbaratinar por todo o lado. Porque eu estava tão empenhada, estava mesmo muito vigilante e estava tão empenhada em estar ali a tentar transformar tudo aquilo que vinha e que era negativo, tentar transformar em positivo, tentar limpar tudo o que estava cá negativo. Chegou uma altura, eu estava tão cansada e estava, apesar de estar empenhada, mas aquelas 2 semanas, eu lembro-me tão bem, marcou-me tanto porque durante aquelas 2 semanas eu cheguei a uma altura em que eu fiquei completamente cansada, fiquei exausta, a minha mente começou a ficar exausta e para além de ficar exausta, parecia que eu estava a ficar sem chão. É normal, porque eu estava a mexer nas minhas raízes, eu estava a mexer nos meus alicerces, ou seja, tudo aquilo que eu conhecia, tudo o que eu sabia, tudo aquilo que me tinha sido ensinado, eu estava a pôr em causa, eu estava a reestruturar tudo novamente, ou seja, estava a deitar a casa toda abaixo para construí-la toda novamente. E aquilo mexeu muito com a minha base. E houve uma altura que eu achei, bem, não, eu vou dar em doida, porque eu já não estou a conseguir mais, isto é cansativo, mais vale ficar como estava, porque isto é uma trabalheira desgraçada. Estar toda a hora, todos os dias, a todo o instante, sempre aqui vigilante, a trocar os pensamentos ruins. Foi muito desafiante, mas aconteceu uma coisa fantástica. Eu desisti. E assim que eu desisti, foi quando todo aquele trabalho que eu tinha estado ali, dia após dia, ali empenhada em fazer, foi quando se deu o clique. E quando eu desisti, quando eu disse, acabou, chega, já não aguento mais isto, estou exausta, paciência, que se lixe, entre aspas, que se lixe e não me importa, olha, pronto, eu que volto a ser como era, porque isto é muito cansativo. Mas a realidade é que, passadas essas 2 semanas, aconteceu algo extraordinário. Tudo aquilo que eu tinha andado a limpar e tudo aquilo que eu andava sempre constantemente a tentar focar de positivo e de melhor em mim e na vida, começou a dar frutos. Começaram a aparecer os primeiros frutos. Ou seja, eu comecei a ter resultados práticos, coisas práticas, e a vida começa por dar esses sinais com coisas pequeninas. E essas pequenas coisas começaram a aparecer. E foram elas que me motivaram, foram elas que não me fizeram desistir. Porquê? Porque eu cheguei à conclusão que, ok, então afinal, todo este cansaço não foi em vão, todo este esforço, todo este trabalho não foi em vão. Afinal isto é real, afinal isto acontece mesmo, afinal nós criamos mesmo a nossa realidade. E foi aí que me caiu a ficha. Só que, é o que eu tento explicar às pessoas, aqui em baixo, no plano da matéria, as coisas têm um desenrolar um bocadinho mais lento do que o natural. Ou seja, as coisas têm um timing diferente do que se estivermos a falar noutras dimensões, noutros planos dimensionais, em que as frequências vibratórias, etc., são diferentes e são muito mais rápidas e aceleradas, não é? Quanto mais subimos, principalmente no plano celestial, é tudo muito rápido. Extremamente rápido. Aqui em baixo não.
E nós precisamos aprender a desenvolver essa paciência para respeitar os timings e para confiar no plano divino, respeitando estes tempos que são necessários para a nossa aprendizagem e evolução. E chegamos então ao fim da nossa live, do nosso direto de hoje, das nossas reflexões de alma. E fizemos aqui reflexões muito interessantes. O que é que nós podemos então concluir das reflexões de hoje? Podemos concluir que, apesar das nossas tendências inferiores, vale a pena nós mantermos-nos vigilantes, vale a pena nós mantermos atentos, vale a pena contemplar a vida, porque isso vai gerar frutos. Só que os frutos levam tempo a crescer, levam tempo a produzir-se, a maturar, e nós não temos como fugir disso. Não temos. Na realidade, a única coisa que nós podemos fazer é aceitar. E aceitando isso, integrando isso, nós podemos então saborear os frutos. Podemos colhê-los, podemos apreciá-los, saboreá-los, sem aquela pressão, sem aquela coisa de onde é que está o fruto, eu quero o fruto agora porque eu estou a morrer de fome. E como o fruto tão rápido que eu nem sequer consigo apreciá-lo. E o que é que acontece a maior parte das vezes? Até se comemos muito rápido, acabamos até por ter uma digestão deficiente e o nosso corpo físico paga por isso. Veem como as coisas são perfeitas e como, através aqui até mesmo desta perspectiva mais filosófica, nós escolhemos aqui um ensinamento prático para o nosso dia-a-dia. Então, fica a mensagem. E a tarefa desta semana? Confia. A tarefa desta semana é confiar. É uma tarefa desafiante. Mas é uma tarefa justa. E o céu também gosta de sentir a nossa confiança. Todos nós gostamos de sentir que as pessoas confiam em nós, que somos confiáveis. E o céu também aprecia isso da mesma maneira. Então vamos deixá-lo trabalhar para nós, fazendo de nós também o nosso trabalho, o nosso papel, e assim temos aqui um trabalho de equipa. Nós fazemos a nossa parte, a vida faz a sua parte. Entrega e confia. Uma boa noite a quem está desse lado. Obrigada por quem tem estado aí a acompanhar. Um grande abraço a todas vós. Um grande abraço também a todos os alunos da nossa escola. E vamos nos vendo por aí, pelas redes, alguns até pessoalmente, e até para a semana, até a próxima quarta-feira às 22 horas. Obrigada, grande bem-aja. Fiquem com Deus.